Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e daqui a pouquinho você também vai acompanhar o testemunho de mais uma pessoa que teve a vida transformada por Deus, e com certeza Deus pode transformar a vida de todos aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. Neste domingo nós vamos, como sempre fazemos, realizar orações para que as pessoas se fortaleçam espiritualmente, tenham as suas experiências com Deus, possam ter a presença de Deus, receber a presença de Deus, que sem dúvida alguma é a riqueza maior. Mas além de nós orarmos com esses objetivos, nós vamos também realizar uma oração em favor das pessoas que se encontram numa situação de desespero, uma situação de aflição, de muita angústia, aquelas que estão realmente desesperadas. Nem todas as pessoas vivem desesperadas, nem todas as pessoas estão atravessando um momento de angústia, de aflição, mas existem aquelas que estão desesperadas, muitas das vezes vivendo os piores momentos da vida, enfrentando as piores situações que o ser humano pode enfrentar, Mas é importante lembrarmos que Deus, Ele tem o poder para fazer com que aqueles que estão, inclusive no fundo do poço, numa situação de desespero, numa situação de angústia, eles sejam levantados, sejam erguidos, e conquistem a vida. O Salmo de número 113, a partir do versículo 5, diz assim: quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Quer dizer, Deus é tão grande que Ele precisa se inclinar para ver o que se passa nos céus e também para ver o que se passa sobre a terra, porque Ele é Deus, Ele está acima de tudo. A sua grandeza, o seu poder é ilimitado. E diz a Bíblia: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Quer dizer, Deus, Ele tem o poder para erguer do pó o desvalido, e do monturo necessitado, e colocá-lo num lugar de honra, como está prometido na palavra de Deus. Muitas são as pessoas que se encontram no pó, espiritualmente estão vazias, espiritualmente estão fracas, espiritualmente elas estão como se perdidas. Muitas são as pessoas que se encontram doentes, debilitadas, outras tantas estão aflitas por causa de uma família, de uma vida familiar destruída. Outras estão aflitas porque as suas vidas têm sido marcadas por derrotas, por fracassos, por decepções. Mas ainda que a pessoa esteja no pó, ainda que o ser humano esteja no pó, no fundo do poço, Deus tem o poder para levantá-lo daquela situação, erguê-lo daquela situação e colocá-lo numa condição de honra, vivendo uma vida de paz e uma vida vitoriosa. Você sabe que existem muitas pessoas inteligentes, esforçadas, até determinadas, mas muitas das vezes o ser humano chega a uma condição que ele vê que as suas forças se tornam inúteis, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua força não é suficiente para levantá-lo, para erguê-lo, para tirá-lo de determinadas situações. Então cabe a pessoa recorrer a Deus, cabe a pessoa ser humilde e dizer: eu preciso
de Deus, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso realmente me voltar para Deus, porque sem Ele eu não consigo sair dessa situação, sem Ele eu não tenho paz, sem Ele eu não tenho vida, sem Ele eu não consigo de fato ter vida, e não consegue. É possível vencer pela própria força em alguns aspectos da vida, ou por um período, mas sem a presença de Deus, a vida do ser humano acaba se tornando uma vida de frustrações, de decepções e angústias, né? E assim muitas pessoas têm vivido. Mas diz a Bíblia que Deus ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para fazê-lo, para colocá-lo junto aos príncipes. Quer dizer, Deus pode pegar o ser humano que está no pó, humilhado, sofrendo, gemendo, padecendo, e Ele pode transformar a vida do ser humano e colocá-lo numa condição vitoriosa, numa condição abençoada, numa condição honrada, sem falar no mais importante, que é conceder-lhes vida eterna, que é o objetivo mais importante. Ora, a Bíblia diz que Deus faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Quer dizer que para Ele não há impossíveis, não há impossibilidades, não há nada que Ele não possa fazer. Então, eu quero fazer um convite a você que me assiste e que está aí, quem sabe, no pó, né? Ou quem sabe vivendo de aparência, tentando aparentar para os outros que está tudo bom, que está tudo indo bem, que está tudo perfeito, que a sua vida é uma maravilha, mas quem sabe lá no fundo, você vive desejando a morte, você perdeu a vontade de viver. Aparentemente parece que está tudo perfeito na sua vida, mas você sabe que não está. Então, o que se deve fazer? Recorrer àquele que pode todas as coisas, recorrer àquele que tem o poder para fazer aquilo que as nossas mãos, que as mãos humanas não podem fazer. Neste domingo, às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite, nós teremos essas duas reuniões do Espírito Santo, duas reuniões direcionadas para que as pessoas busquem a presença de Deus, se fortaleçam espiritualmente, tenham as suas experiências com Deus e sejam, evidentemente, abençoadas e muito abençoadas espiritualmente, mas também faremos uma oração especialmente em favor das pessoas que estão no pó, que estão desesperadas, aflitas, angustiadas, gemendo e que reconhecem que precisam de Deus para sair dessas situações. Você deve tomar a sua atitude de fé, você deve recorrer, buscar a Deus. Às vezes a pessoa se preocupa com as pessoas no sentido, o que as pessoas vão pensar, né? Às vezes o orgulho faz a pessoa se preocupar com esse tipo de coisa, como se buscar a Deus fosse uma atitude humilhante, uma atitude de humilhação, né? E isso é uma grande besteira, um grande erro, porque buscarmos a Deus, estarmos com Deus, é um privilégio e um motivo de honra. E a Bíblia fala sobre isso. Então, não olhe para nada disso. Seja humilde, seja sincero, reconheça, eu preciso buscar a Deus, eu preciso me voltar para Deus, e Deus é fiel para abençoar. Às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite. O endereço é a Avenida República, 4729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Avenida República, 4729, bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Nós temos também pastores para atender as pessoas que quiserem uma orientação. Nós vamos a um breve intervalo, depois do intervalo, um testemunho, e a gente volta já já com todos vocês.